Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Agora são 6 horas 26 minutos da manhã do dia 4 de abril de 2025. Bom, eu vou tentar ser um cara controlado no que eu tenho a mostrar para vocês. Antes de mais nada, eu quero agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo no canal, vocês que estão participando, estão dando opinião, vocês que estão compartilhando e até mesmo algumas pessoas que estão contribuindo com alguma quantia em dinheiro, porque esse canal aqui ele não é monetizado. Então, desde já eu quero agradecer a todos vocês que estão colaborando aí com o canal. Meus amigos, minhas amigas, internautas, meus queridos inscritos, isso não é o Pantanal Mato-Grossense, isso não é a Serra da Mantiqueira, isso não é a Serra do Mar, isso não é a Mata Atlântica. Isso aqui é o antigo pátio ferroviário da estação de Araraquara, interior de São Paulo, onde agora os trens não passam mais pelo perímetro urbano, né? Foi feito lá um novo contorno. E a Rumo não tem interesse em transitar aqui com seus trens no perímetro urbano, porque tem muita gente em Araraquara que reclama do barulho do trem, tem gente que reclama que o trem faz barulho, que o trem apita, que o trem chacoalha, que treme as casas, aquela coisa toda, mas convenhamos, né, gente? A ferrovia chegou primeiro, tá? Araraquara começou aqui no centrinho e anos mais tarde a ferrovia chegou aqui. A São Paulo Railway chegou aqui. São Paulo Railway não, a Rio Claro Railway chegou aqui em Araraquara, que depois consolidou aqui em Companhia Paulista de Estradas de Ferro, que ia de Jundiaí até Campinas, depois foi esticando o interior adentro, passando por Araraquara, passando por Américo Brasiliense, Santa Lúcia, Rincão, Pitangueiras e parando ali nas barrancas, ali na uma cidade chamada Colômbia, que é fronteira, faz divisa, né? Fronteira com o país, divisa com o maravilhoso estado das Minas Gerais. E hoje o perímetro urbano de Araraquara não passa mais os trens de carga aqui, passageiros já não passa desde o dia 14 de março de 2001, então já faz quase 24 anos, né? Já faz mais, né? Já fez aqui, né? 24 anos que não temos mais trens e passageiros e a FEPASA acabou de uma forma melancólica, a Ferroban ainda operou os trens e passageiros de uma forma porca, nem limpava os trens, não lavava, e um trem mísero ali com poucos carros e poucos passageiros, porque era muito ineficiente, eu concordo com isso, do serviço de trens e passageiros ser ineficiente, não estava à altura e as pessoas migraram para os ônibus e quem pôde comprar o seu próprio carro comprou e por aí vai, né? Então isso aqui, ó, aqui passa uma linha, aqui isso aqui que está aqui é um vagão, viu? É um graneleiro que cresceu a vegetação em volta dele, desculpa, cresceu uma vegetação em volta dele, então aqui tinha uma linha que vinha para esses barracões aqui, que ia até aqui para esse barracão daqui. Aqui tem todas as vias ainda. Essas torrinhas que você vê aqui eram as torrinhas da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, que sustentavam a rede aérea das locomotivas elétricas. Então era um espetáculo você vir aqui tipo 4 horas da tarde ou 3 horas da tarde para ver a troca das locomotivas, onde saía quando ia para São Paulo, que é o sentido que vai para lá é São Paulo, para cá seria Matão, Catanduva, Rio Preto, e mais para cá assim seria Santa Lúcia, seria Guatapará, seria Pitangueiras, enfim, Barretos. Então era um belo entroncamento aqui. Eu não sei se esses barracões foram tombados pelo Condefat, não sei se ainda há uso nesses barracões aqui. Então hoje na estação ferroviária de Araraquara, a antiga estação ferroviária, ainda funcionam
o museu, algumas coisas ali do museu, mas em breve até o museu poderá ser fechado. Eu digo poderá, não digo que vai, porque eu não sei o que pode acontecer na administração, na nova administração do doutor Lapena. Então, não sei qual é a questão. Mas a realidade é isso aqui, ó. Se você cair aqui, eu não digo que você seria picado por cobras, tá? Mas escorpiões, né? Qualquer tipo de inseto, você encheria as calças aqui de carrapicho. Então, esse lado aqui representa o centro da cidade e esse lado aqui para cima, a Vila Xavier, que é um distrito que representa aí cerca de 38% de Araraquara, a Vila Xavier. Eu acho até engraçado ser chamado de vila por ser tão grande demais para ser vila, né? Então ela é até maior do que muitas cidades aqui da microrregião de Araraquara, né? Vamos dizer aqui que a Vila Xavier ela seria menor que a cidade de Matão, por exemplo. Não menosprezando a cidade de Matão, hein? Pelo amor de Deus, só estou querendo citar aqui um exemplo, né? Então, essa questão aqui, ó, isso fica no centro da cidade, dividindo o centro da cidade e a Vila Xavier, que aí pode se passar por debaixo da estação, pode se passar pelos dois viadutos ali, o viaduto 22 de agosto e o viaduto Leonardo Barbieri, indo para a Vila Xavier. E mais adiante, aqui no Parque Alvorada, tem uma pinguela criminosa onde só passa um veículo por vez e poderia ser duplicada, poderia ser melhorada aquilo ali, aquele acesso, mas os trens poderiam continuar a passar. Poderia não ser os trens de carga? Poderia. Poderia haver aqui um trenzinho urbano, né? Fazer um trecho aqui onde a Rumo não vai mais usar esse trecho, pelo menos entre ali o Parque do Pinheirinho e o Jardim das Hortênsias, por exemplo, e fazendo uma curva generosa até o Jardim Iguatemi, o Secap, seria seria uma distância favorável e poderia se fazer então no trecho entre o Jardim Iguatemi, Secap, até ali no Pinheirinho, fazendo uma curva para o Pinheirinho, adentrando ao Pinheirinho e chegando até o Parque do Basalto, acho que daria aí em torno de uns 16 quilômetros, com pelo menos aí 6 estações no meio do trajeto. Isso serviria para funcionar de forma comercial e também serviria para o turismo. Mas Araraquara se liga em turismo? Não. Parece que Araraquara tem uma mente cicatrizada, né? Uma mente tacanha. Vemos aqui o outro lado, a câmera dando um 360 graus, né? Você vê aqui a gare da estação, que nos últimos anos da mudança, os trens da Rumo não estavam mais entrando aqui, porque os vagões, os trens double stack, eles estavam muito altos e havia um risco de bater em alguma estrutura aqui da gare da estação, causando um prejuízo enorme, como já aconteceu lá em São Carlos. Não foi o double stack, mas na plataforma sofreu ali um dano. E olha a altura desse mato, ó, o trilho passava aqui, ó. Então para lá seria Matão, seria Bueno de Andrada, Matão, Catanduva, São José do Rio Preto, Santa Fé do Sul. Para cá, desse lado aqui, subindo para cá, seria Américo Brasiliense, Santa Lúcia, Rincão, Pradópolis, Bebedouro, Barretos, Colômbia, que trecho ali Barretos, Colômbia parece estar sendo recuperado. Não sei se eles estão recuperando apenas para devolver para o governo ou se realmente há um interesse em trafegar com os trens naquele trecho. Eu não posso especular. E aqui, de tanto tempo que não passa mais trem, o mato cresceu aqui, né? Crescendo árvores ao longo aqui. Aqui tinha essa casinha aqui que era da Rede Ferroviária Federal, essa casinha aqui, né? Vou pegar aqui com um palitinho, isso aqui, ó. É uma casa que foi abandonada, pertencia à Estrada de Ferro Araraquara, depois virou patrimônio da Rede Ferroviária Federal e pessoas não pode falar mendigo hoje, né? Nossa Senhora, mendigo é feio falar, né? Então vamos usar as palavras que falam. Pessoas em situação de rua,
Olha que nome bonito, né? Pessoas em situação de rua passaram a morar aqui, invadiram e um dia alguém perdeu o controle, tacou fogo e agora esse prédio aqui, que era uma escolinha da Estrada de Ferro Araraquara, mais tarde virou Igreja Deus é Amor, depois foi abandonado, pegou fogo e agora precisa ser demolido. Então é isso. Daqui para cá, né? Tá vendo aqui o palitinho? Ó? Daqui para cá, Vila Xavier e Altos da Vila Xavier. Daqui para cá, centro. Né? Então, aqui a avenida, a rua Antônio Prado, onde fica a estação. Antônio Prado é uma rua que lá em Jundiaí tem a rua Antônio Prado, né? Só que aqui a nossa fica bem no centro da cidade. Antônio Prado foi um dos engenheiros da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Então, para gente que... Eu sou de uma geração que a gente via os trens de passageiros chegando aqui. Eu cabulava a aula por esse negócio de eu gostar tanto de trem, né? E não estava muito afim de estudar. E não me arrependo, porque se eu voltasse no passado, eu acho que eu daria um jeito de arrumar uma filmadora, sei lá como, e cabular aula e fazer imagens aqui belíssimas do movimento dos trens, os trólebus passando aqui debaixo da estação, né, indo para o centro ou indo para o Santana, indo para a Fonte, né, indo para onde ia lá, Campos. A gente viu os trólebus virando aqui também, né, passando aqui em frente, virando, vindos do Secap, vindos do Melhado também, né? Vindos também do bairro do São José, indo para o Santa Angelina, né? Esses não passavam aqui embaixo. Mas era um espetáculo você ver isso, né? Então, quem tem essas imagens, olha, gostaria até que compartilhasse na internet, porque o Jorge Françoso, né, ele fez várias imagens dos trólebus aqui em Araraquara. Ele fez no final dos trólebus mesmo, né? Lá para entre 1994 a 1997, as poucas linhas de trólebus que tinha. Então, veja isso. Eu acho isso, eu estou sendo até controlado, eu estou tentando manter a minha educação, eu até evito, há muito tempo eu evito de ir até a estação ferroviária de Araraquara, porque me dá desgosto ver um negócio desse. Eu fico muito desacorçoado da vida e fico mais desacorçoado da vida quando eu vejo que o próprio cidadão de Araraquara não dá a mínima para isso aqui. O próprio cidadão de Araraquara não liga para a própria cidade, é uma pocilga. O prédio, né? Vamos agir com justiça aqui. O prédio está sendo bem cuidado, a prefeitura mantém aqui o prédio, embora aqui na Gare faltam algumas telhas, mas tudo bem, está bem preservado, não está abandonado como muitas antigas estações ferroviárias, né? Tem ainda o aproveitamento dessa estrutura, tanto que você vê aqui carro parado aqui, moto lá dentro também, o banheiro está limpinho, porque os funcionários usam esse banheiro aqui, tem o museu ali, tinha feirinha aqui, e o barato quando tinha feirinha e quando tinha a exposição de ferro e modelismo numa das salas que fica aqui, o barato era você estar vendo os trenzinhos elétricos rodando e aí você via o trem passando aqui ou passando aqui por fora da gare da estação, você via o movimento dos trens cruzando, mas aí as pessoas falam, ai, mas o trem passando aqui perto da minha casa, sabe, faz muito barulho. Ah, Gleiser, você fala isso, você reclama das pessoas que estão reclamando do trem, mas você não mora perto da ferrovia. Realmente, eu moro perto, mas não moro tanto. Eu moro a 300 metros da ferrovia. No que eu escuto as locomotivas passando, de madrugada eu ouço o ronco da locomotiva, eu ouço o apito, eu ouço o som interno da locomotiva, eu ouço tudo isso e não me incomoda. Não me incomoda porque é música para mim. Ah, mas tem o pessoal que mora do lado da rotunda de cima lá, eles ficam horrorizados que eles fazem teste de tração. Olha, quando as oficinas chegaram lá, aquela região ali não tinha nada. Não tinha casa nenhuma. Não tinha nada. Nada, nada, nada. Então as pessoas chegam depois e querem reclamar. É igual quando você tem um bar que tem música ao vivo.
No momento, naquele terreno só tem o bar. Depois as pessoas vão construindo as casas ali do lado do bar. Depois constroem prédios de apartamentos na frente desse bar. Aí os moradores falam: ai, tá muito barulho, eu não tô suportando isso. E aí o som alto da banda vai até as 10 horas da noite para não ter problema. E as pessoas falam: ah, eu não gosto, tá tendo muito barulho, eu não quero, muda. A pessoa chega lá depois e quer que o ambiente se mude do jeito que ela quer porque ela acabou de chegar. É o tipo de gente que acha que o sol nasceu porque ela acordou e a lua surgiu no céu porque ela decidiu dormir. Ela acha que se ela parar, o planeta também para de girar, a órbita do planeta, o planeta fica congelado, não vai mais girar em torno do Sol, não vai mais girar em torno do próprio eixo. Então eu estou tentando aqui ser educado porque, sabe, isso é um desperdício. É um monte de mato, árvore, cobrindo os trilhos, o que poderia ser utilizado para o trem urbano, já que o pessoal não quer os trens de carga passando pelo perímetro urbano, então o trem urbano passaria. As pessoas falam: ah, mas eu não gosto de trem passando na frente da minha casa. Uns nojentos que tem em Araraquara, tudo, ah, eu não gosto. Ah, eu não gosto, não pode ser. Ah, eu não gosto. Ah, eu não gosto que tenha um ponto de ônibus na frente da minha casa, eu não gosto. Fica aquelas pessoas encostadas no meu muro, ah, eu não gosto. Araraquara tem umas pessoas nojentas. Vamos deixar bem claro aqui, viu, que eu não estou dizendo aqui que todo o povo de Araraquara, eu tenho que explicar bem porque tem gente que não entende, né? Tem gente que fala pra mim: você tem que orar mais. O que isso tem a ver? Eu já orei, meu, eu já orei. Não depende só de Deus, não, depende do homem. Essas cagadas aqui não foi Deus que fez essas cagadas, quem fez foi o homem. Então eu quero dizer aqui bem claro, quando eu falo uns nojentos de Araraquara, eu não estou dizendo aqui que os 242 mil habitantes de Araraquara são nojentos. Não é verdade. Não é verdade. Vou repetir. Não é verdade. Não é verdade. Eu não estou falando aqui que os 242 mil habitantes de Araraquara são nojentos. Não são. Não são. Vamos deixar bem claro porque tem gente que distorce tudo que você fala. Ah, você me ofendeu. Ah, porque você não vai embora de Araraquara, não tá bom pra você. Se eu pudesse, eu teria ido. Se eu pudesse, eu teria ido. Porque cada vez que eu vou lá pra Jundiaí, eu não, sinceramente, cara, eu não tenho vontade de voltar. Quando eu vejo o estado que a cidade está. Você vai na rodoviária, não tem nem mais forro na rodoviária. Sabe? Virou, a rodoviária tá parecendo, sei lá, uma garagem abandonada de ônibus fora de linha. Horrível. Um nojo. E a rodoviária de Araraquara, olha, eu vou falar para você, a rodoviária de Araraquara era um lugar que às vezes eu ia lá para passear, porque eu gostava de ir lá na rodoviária, muitas vezes, para ver os ônibus, né? Eu gostava de ver as estampas dos ônibus, da Cometa, da Cruz, Contígio, Nacional Expresso, Empresa Cruz, Via Sol, as empresas que tinha ali, né? Danúbio Azul, São Manuel. Eu gostava de ver e também gostava daquela atmosfera de chegada e partida, as pessoas se despedindo. Você via ali pessoas emocionadas, abraçando umas às outras, se despedindo, porque a pessoa arrumou um emprego em outra cidade, está indo morar lá, ou então vai ter que trabalhar fora, ou estudante, né, que está indo estudar lá para fora, seja lá em Bauru, em São Paulo, onde quer que fosse. Então era legal ver essa atmosfera de tristeza e felicidade, né? Quando o ônibus chegava, você via lá que a pessoa já levantava ali, a hora que ficava esperando a pessoa descer do ônibus, já dava aquele abraço apertado, até o cachorrinho estava ali também super feliz de ver lá a pessoa chegando lá. Então era essa atmosfera. Hoje não, você vai na rodoviária, tá cheio de noia, pedindo dinheiro, pedindo troco, pedindo para você pagar um salgadinho, pedindo para você pagar uma coca para ele, pedindo dinheiro para completar a passagem, o cara nunca sai de lá. Virou um nojo! Um nojo! Araraquara tá virando um nojo de cidade. E aí a estação ferroviária, ó, que ela
está sendo de certa forma preservada, porque senão até a gare já tinha caído, senão até o prédio estaria todo lascado, né? Então, se tivesse abandonado, ó, essa janelinha aqui não teria um vidro que fosse, não teria um vidro inteiro aqui. Então, não posso dizer dos barracões ali atrás, né? Agora, olha isso aqui. Você já viu, já no passado eu fiz vídeos com dezenas dessas locomotivas encostadas do lado da gare da EFA, dezenas de locomotivas como essa, como GP, tinha lá o 20, Lil, todas ali da Paulista, da FEPASA, da Estrada de Ferro Araraquara. Essa aqui é uma estrada de Ferro Araraquara, antiga EFA, que depois virou a nomenclatura da FEPASA. A numeração dela é o 7005, isso mesmo, né? 7005, se você não estiver conseguindo ver ali, porque eu olho aqui pela tela da câmera. Tá meio embaçado, mas eu tô vendo aqui na tela do tablet. Então tá assim, ó. Fica na Avenida Antônio Prado, ficaram apenas essa locomotiva, um carro de passageiros que estava tombando para o lado da Rua Antônio Prado, um carro de serviço, seria um carro de turma, o restante foi picada no maçarico. Tinha planos de fazer dar uma reformada estética, pintando com as cores da EFA, tinha até uns avisos, não cortar, preservar, coisa assim, mas isso desde 2008, né? Chegaram dezenas delas aqui no pátio de Araraquara. 2008 eu não tinha nem câmera digital ainda, né? Mal é mal tinha um celularzinho mochibento que não filmava. Depois eu fui adquirir um celularzinho que filmava e depois eu fui adquirir minha primeira câmera digital que não tinha áudio, né? Então eu tinha que fazer os vídeos e depois gravar minha sonora no Windows Movie Maker. Tinha que fazer essa artimanha aí, aprendi a fuçar de uma forma porca, mas consegui. E assim eu lancei o meu primeiro vídeo no ano de 2009. Olha quanto tempo, né? E desde lá só promessas, né? Não porque nós vamos fazer aqui o VLT de Araraquara, não porque os trens vão voltar de Araraquara para Campinas. Prometeram isso no ano de 2010. Não, vai voltar, porque parou em 2001, mas agora em 2011 vai voltar o trem de passageiros, pelo menos o trecho entre Campinas e Araraquara. Nós vamos reformular, nós vamos fazer, nós vamos mudar. Eu tenho nojo da classe política. Eu tô com ódio da classe política. Não importa se é de esquerda, se é de direita, um bando de falastrão. Um bando de falastrões. É por isso que eu ainda acredito um pouquinho, que os trens vão voltar, pelo menos entre Jundiaí e Campinas, né? Depois, se voltar de São Paulo para Campinas, ótimo, né? Tá estudando lá o trem ir de São Paulo para Santos sem ter que ir por Paranapiacaba, sem ter que usar cremalheira. Estão tentando ver lá o caminho ali da Marginal Pinheiros, né? Passando por aquelas estações ali, Pinheiros, passando por Jurubatuba, Autódromo, Varginha, para chegar até Santos, que por lá chega até Santos também. É um caminho mais longo, mas chega. Mas tudo conversa, né? Tudo falácia. Também falaram de fazer o trem voltar de São Paulo para Sorocaba. Quando eu chego ali em Amador Bueno, depois dali é bitola métrica e formou-se uma favela. Não pode falar favela, né? É uma comunidade. Uma comunidade de pessoas carentes, sem moradia, que acabaram tomando posse daquela área. Então a CPTM antigamente ela ia até Mairinque, depois foi reduzindo e parou agora em Amador Bueno, que até reinaugurou a estação Ambuitá, que quando eles alargaram a bitola, eles inauguraram apenas 2 estações no trecho entre Itapevi e Amador Bueno. Agora Ambuitá está operando aí. Mas é isso aí, né? Isso aqui me dá um desgosto, gente. Vocês não sabem. Eu tô ainda me segurando aqui, porque eu ia fazer esse vídeo de madrugada, mas eu tava muito inflamado. Eu tava muito cabreiro que eu ia mandar as autoridades, eu ia mandar a cidade pra ponte que caiu pra frente. Eu tô ainda calminho,
medindo as palavras, que eu estou com muita vontade de mandar as autoridades de Araraquara e governo estadual, governo federal, mandar tudo para tomar um cafezinho e ficar bem calmo e discutir os problemas da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país com toda ternura, carinho e amor no coração. Então eu vou manter aqui a calma, porque essas coisas me emputecem muito. Opa, falei, né? Mas emputecem mesmo, né? É uma coisa, é uma tagem muito grande, né? Então, estou aqui me segurando, porque tudo isso aqui poderia continuar a ser aproveitado. Não digo essa locomotiva, mas um novo modelo de trem movido a diesel não precisaria eletrificar, porque fica muito caro, tem que manter subestações, tem que manter o material rodante, manutenção de material elétrico, isso sai muito caro, mas fazendo um trem a diesel, um trem de 3 carros, um trem urbano de 3 carros, trafegando aqui no lado urbano que a Rumo não quer mais usar, beleza, deixa então, né, para nova estatal ou nova empresa, seja particular, utilizar e explorar essa parte aqui, sem interromper lá com o transporte de grãos, sem interromper também com o tráfego das locomotivas que ainda fazem manutenção ali na rotunda, ali na vila ferroviária, que fica aqui a questão de uns 2 quilômetros aqui da estação ferroviária. Então daria certo, não ia ter mistura de composição, não ia ter um atrapalhando o outro, não ia ter nenhum problema desse. Aí depois que a rotunda ficasse pronta lá em Tutóia, poderia sim se aproveitar o outro braço da EFA, né, um braço aqui da EFA, para atender bairros como, sei lá, a própria Vila Ferroviária, Roseiras, Jardim Brasília, Jardim Zavanella, chegando ali na porta do pátio de Tutóia, fazendo ali no Jardim Zavanella uma nova estação, ou até mesmo, né, fazendo mais uma via, chegando até o bairro do Jardim Roberto Selmidei e também ali do Vale Verde. E por que não? Por que não? Fazer uma via segmentada para o pessoal da Rumo não falar: "Oh, esse trem urbano está atrapalhando a gente, aqui é o corredor de exportação". Então simplesmente pegando o lado que eles não querem mais. E o mesmo deveria fazer com todos os trechos ferroviários que a Rumo descartou, que a Rumo não quis mais, e botar aí trens de passageiros de médio percurso para operar e atendendo diversas cidades naquele trecho ali, sem precisar entrar em contato com as vias em que a Rumo ou as demais concessionárias pudessem usar. Aí o pessoal fala: você está viajando, cara, você não entende nada disso daí, fica muito caro, o trem de passageiro tem que subsidiar e não sei o que. Subsidia então. Ué, não gastam tanto dinheiro com corrupção? Não gastam tanto dinheiro com coisas desnecessárias? Subsidia então. Põe aí para subsidiar então. Roubem menos, né, senhores políticos. Não estou aqui falando que é o partido A, partido B, não estou falando. Porque safado tem em todos os partidos, todos. Corruptos tem em todos os partidos, tá? Não é porque eu defendo não é porque eu defendo um lado da política que eu vou falar que o lado que eu defendo é maravilhoso, que é Jesus que está lá e o outro lado é demoníaco. Não, todos os lados da política são corruptos, porque a política é feita de brasileiro. O brasileiro normalmente é corrupto, tenta tirar vantagem, tira vantagem o quanto pode. E você vai querer reclamar dos políticos? Ora, o que você pode esperar de um povo quando de repente um caminhão de alimentos, ou que seja de cerveja, que seja de produtos de limpeza, um caminhão tomba na estrada ou na cidade, o motorista do caminhão está lá preso nas ferragens, agonizando, pedindo ajuda, e as pessoas, ao invés de ajudar, chamar a polícia, chamar os bombeiros, chamar o resgate, as pessoas saqueiam a carga enquanto o motorista agoniza. Você vai esperar o que do povo brasileiro se o povo é assim? Então eu acredito que o povo brasileiro está muito bem representado. Eu não sei como é que eu estou com calma. Não sei como eu estou calmo ainda de falar essas coisas, porque já era para eu estar xingando, mandando para aquele lugar, sabe? Eu tô sendo até calmo. Acho que eu quero compartilhar esse vídeo aqui com outros grupos. Então esses outros grupos não admitem que a gente fale palavrão, que a gente xingue.
ou que a gente fale do governo X, do governo Y, do partido F, então eu tô sendo um cara calmo, porque se eu fizesse esse vídeo às 3 horas da manhã, eu acho que eu já teria até infartado de tanto que eu gritaria. Isso aqui é o resultado. Poderia ser utilizado aqui, essa parte aqui poderia ser o pátio para guardar os trens urbanos. Tem espaço para isso, né? Poderia também ser a saída do novo ramal, que iria, sei lá, daqui do centro até lá no Vale Verde, onde fica ali Cesário Bastos, mas ali é o setor 5 do Celmidei, mais os outros bairros ali na frente, e poderia chegar até lá no Jardim Botânico, por exemplo. Jardim Botânico não, na Chácara Flora, né? Recanto dos Nobres, aquela região lá que tem muitas chácaras e teria um excelente contingente de pessoas que moram lá e trabalhariam lá tranquilamente, e aí o pessoal fazendo uma via segmentada, certamente a Rumo não poderia reclamar que o trenzinho urbano atrapalharia. Mas isso é uma utopia, né? Isso aí é querer demais, isso é sonho. É claro que isso nunca vai acontecer. Araraquara é uma cidade que não tem pujança. Araraquara é uma cidade que não tem pujança, sabe? Então, é uma cidade de coronelismo, é uma cidade onde, se você quer montar uma indústria, se você quer empreender, você enfrenta 1 milhão de dificuldades. Querem saber por que você está montando a empresa em Araraquara, o que você quer em Araraquara, qual é seu plano para Araraquara. É como se você tivesse querendo montar uma fábrica de discos voadores porque vai ter uma invasão alienígena em breve e os alienígenas virão aqui em Araraquara para consertar. Então aqui em Araraquara eles sempre torcem o nariz para o progresso, porque é uma cidade de coronéis. Você tem que pedir a bênção dos caras para ver se os caras deixam você montar a sua empresa na cidade. E aí você não prospera, porque Araraquara tem uma tendência a dificultar tudo. Você deve estar pensando, você tem implicância, né? Você pegou ranço de Araraquara, e aí você fica falando essas coisas aí. Ora, pergunte aí para qualquer empresário, qualquer pessoa que veio de fora, tentou empreender em Araraquara, e as dificuldades que teve, e a pessoa desistiu de empreender em Araraquara e foi empreender em Bauru, foi empreender em São Carlos, foi empreender em Catanduva, em Rio Preto, foi empreender em Limeira, em Americana, mas em Araraquara existe uma coisa amaldiçoada que sempre tentam dificultar as coisas para quem quer crescer de alguma forma ou de outra, de forma legal. Eles querem ser os donos, né? Tem que pedir a bênção deles, para que você realmente possa empreender na cidade de Araraquara. Em Araraquara é uma cidade que você dá um passo para frente e os caras vêm e puxam você 15 passos para trás. E assim estavam, né, as locomotivas que depois de um tempo, eu não vou dizer que elas chegaram no pátio funcionando, porque só quem trabalha na ferrovia ou quem trabalhou na época viram que talvez elas não fossem o suficientes para tracionar os trens de carga. Então não tinham potência, ou também por serem muito antigas e falta de peças e tudo mais. Mas você vê essas locomotivas aqui, as GP9, GP18, né? Ficou aqui umas 16 locomotivas entre GPs, o 20 e Lil. Essas locomotivas elas serviriam perfeitamente para o trem turístico. Tinha aqui ainda 2 carros de passageiros, um carro de turma, fazendo um trem turístico, preservando 3 daquelas locomotivas ali, funcionando apenas, operando apenas nos finais de semana. Ia preservar essa locomotiva, não ia forçar nada disso. Imagina um trem turístico passando aqui, partindo aqui do centro, passando pela Vila Xavier, fazendo uma curva lá dentro do Pinheirinho, entrando no Pinheirinho, chegando ali no Parque do Basalto. O pessoal fala, mas o araraquarense não liga para o trem. Mas quem falou que é para o araraquarense exclusivamente? Era para os turistas, Cristo amado. Muita gente deixaria de ir até Jaguariúna. Muita gente aqui da região viria aqui para Araraquara para conhecer um pouco de história. Mas ninguém tem curiosidade, ninguém quer saber de trem nessa cidade aqui. E por isso o araraquarense também não liga da Pocilga ter virado, né, no centro da cidade. Esse aqui é o prédio, era o antigo QG da Estrada de Ferro Araraquara.
onde aqui se controlava todas as atividades do pátio, mudando as chaves dos AMVs, era tudo automatizado e também era o prédio da contadoria, onde se pagava os salários dos funcionários da EFA e depois, logo a seguir, os funcionários da FEPASA. Era aqui. Então, hoje é o prédio da Secretaria da Fazenda, né, onde utilizam aqui vários andares, não usam todos, mas vários andares são usados, e tem muitos móveis que pertenceram à ferrovia que estão aqui, estão preservados, enfim, até que enfim, né? Então esse aqui era o QG da Estrada de Ferro Araraquara, fica na Avenida Espanha, no centro da cidade, ficava em frente ao INSS, o chamado INPS, onde a gente acordava de madrugada para se consultar com um médico às 7, às 8 horas, mas você tinha que madrugar, porque tinha médico que só atendia 8 pessoas por dia. Se você perdesse essa vaga aí, você tinha que voltar no dia seguinte ou num outro dia para poder se consultar e saber, né, a sua situação lá, cuidar da sua saúde. Era muito mais difícil antigamente, né? Então, antigamente você tinha que acordar cedo mesmo. Hoje a fila fica na sua casa, você espera ligarem, ou então eles marcam, agendam e você vai lá no dia. E mesmo assim tem gente que não comparece e acaba tomando a vaga de outra pessoa. Então isso aqui, essas locomotivas aqui, elas não estão mais aqui, né? Ficou só uma só uma. E parece que uma foi recolhida porque vai ser exposta num posto de gasolina, com o nome da empresa lá, não sei o que vai ser, mas isso aqui foi tudo picado no maçarico. Claro que isso aqui não teria condições de funcionar mais, né? Não tem como, não teria como funcionar, mas se na época que chegaram reaproveitassem, visse, tivesse lá duas dessas locomotivas e nem que ligassem de vez em quando para não dar problema e depois montasse um trenzinho turístico lá com 2, 3 carros, final de semana, como tinha aqui passeio de Maria Fumaça em Bitola Métrica, que só ia 800 metros porque não teve apoio, né? Não teve vontade, é vagabundagem mesmo. Aqui em Araraquara tem uma vagabundagem, uma falta de interesse. Agora é matagal, agora é árvore no meio, agora é um lixo quando você vai para Vila Xavier, quando você volta do centro para Vila Xavier ou vice-versa, você vê aquela área raríssima ali, o mato tomando conta de tudo. Eu vou falar, cara, eu tô me segurando agora para não falar o que eu não devo aqui, porque se eu começar a falar dos políticos aqui eu não vou parar, aí eu vou começar a xingar, eu vou parar por aqui mesmo. Me dá nojo de viver numa cidade dessa. Dá uma vergonha de viver numa cidade dessa, porque a gente tem que ir lá para Jundiaí para poder dar um rolê de trem. Se tivesse o trem de passageiros ainda aqui, pô, meu, eu poderia ir daqui até Campinas, depois pegava o Lira, ia lá para Jundiaí, ou que fosse daqui até Jundiaí, ou daqui até São Paulo. Eu iria de trem para Jundiaí. Ia ser um excelente passeio, ia levar 5 horas e pouco, mas e daí? E daí? O barato é o passeio, é o trajeto, o que você vê no trajeto. Não é a praticidade do. Nem o ônibus tá tão rápido hoje. Outro dia levou 5 horas para chegar no terminal rodoviário do Tietê. Quando tinha o trem, quando estava tudo certinho, o trem levava 5 horas e 40 minutos. E na última vez lá eu fui para São Paulo, levou 5 horas e 10. E olha que nem parou tanto, hein? Parou por causa de congestionamento, estrada congestionada, depois entra na Marginal Tietê, é um inferno aquilo, sabe? Os caras estão inviabilizando o país. Você já não tem trem para você ir. Aí você pega o carro, tá cheio de pedágio naquela porcaria lá. Aí você vai de ônibus porque você não quer dirigir, você quer ir tranquilo. Aí você vê que o ônibus para toda hora na estrada e para naquele rodoposto lá, que você compra uma garrafa d'água, um chocolatinho, custa R$ 250, você sai ali faltando um pedaço do teu rim. Ah, tá inviável, cara. Esse país aqui tá inviável. Esse país aqui é um lixo mesmo. Esse país aqui é uma vergonha. Tem vergonha desse país aqui. Aí chega aqui em Araraquara, você passa toda vez ali do pontilhão ali, você passa por cima, você vê o matagal cobrindo tudo, a ferrovia se perdendo, tudo no meio do mato. Quando você passa debaixo da estação, tem bosta no meio da passarela. As pessoas passam ali, defecam, urinam, dá vontade de vomitar. Você tá passando naquela passarela lá debaixo da estação lá, você tem vontade de pular a grade e ir no meio da rua.
Porque nego urina, as pessoas urinam lá, as pessoas cagam. É o inferno, cara. Pelo amor de Deus, que lixo virou Araraquara, que nojo. Que nojo que virou Araraquara. Que bosta de cidade. Antes era uma cidade que eu tinha maior orgulho de falar, ô, eu sou de Araraquara, velho. Legal, você é de Araraquara, meu? Cara. É lá que tem a ferroviária? É, cara. É lá que tem os ônibus elétricos? Ô, lá mesmo. Você tinha um baita orgulho, agora você tem um puta vergonha de falar que você mora em Araraquara. Você fala que você é de Araraquara, a pessoa fala, ô, foi lá que a guarda municipal bateu numa mulher que estava sozinha na praça? É, foi lá, sim. É. Puxa vida, hein? Por que fizeram isso, cara? Uma mulher, juntaram 4 caras pra bater numa mulher lá porque ela não queria ir pra casa dela, o direito dela, pô. É, aconteceu isso aí. Aí a vergonha de falar que a gente é de Araraquara. A pessoa fala, você tem implicância com Araraquara. Por que você não vai embora dessa cidade, deixa a gente em paz? Olha, se eu fosse embora e a cidade melhorasse, cara, eu não pensava 2 vezes. Falava, cidade vai melhorar? Vai melhorar. Então eu vou embora. Então eu vou embora. Mas não, cara, eu ficando aqui ou indo é a mesma bosta. Agora a gente está em administração Lapena, né? Estamos aí no 4º mês de administração. Eu ainda dou o benefício da dúvida, né? Não posso agora ficar, vai Lapena, arruma aí. Ô prefeito Lapena, arruma isso daí, tá feio. Vamos dar um tempo. Vamos dar um tempo. Porque se o doutor Lapena, o senhor prefeito, doutor Lapena, que eu quero que chegue lá nos ouvidos dele esse vídeo aqui. Se o doutor Lapena não fizer uma administração melhor do que a do PT, aí ó, pode ter certeza que o PT volta e eu nunca mais saio da minha casa para votar em ninguém. Eu nunca mais, eu pago a multa, eu pago a taxa, mas eu nunca mais nessa minha vida, sabe, nem se eu for viver mais 30 anos de vida, nem se eu tiver mais 30 anos de vida ou 35, nunca mais eu vou votar em ninguém nessa cidade, nem para prefeito, nem para vereador, nem para deputado, nem para senador, nem para governador do estado, nem para presidente da república. Eu nunca mais vou votar em ninguém, eu não saio mais da minha casa para votar em absolutamente ninguém, porque eu tô de saco cheio de ouvir promessas que vai melhorar isso, vai fazer aquilo. Na época da eleição aí, candidatos a vereador ligaram o meu telefone pedindo apoio, pedindo meu voto, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, não estão fazendo nada. Não estão fazendo praticamente nada. Nada! Nada! E não venham pedir o meu voto, não venham à minha quinta pedir meu voto, porque o ódio está aumentando a cada dia. Não venham até aqui na minha quinta pedir meu voto, porque tem bastante tijolos baianos aqui. Eu vou pro xadrez, mas eu vou abrir a cabeça de alguém se vier aqui pedir meu voto e a cidade continuar nessa bosta que está. Tô falando. Eu vou pro xadrez, mas eu vou abrir a cabeça de alguém caso a cidade de Araraquara continue nesse estado de abandono, continue nessa bosta, caso Araraquara continue me causando vergonha e asco de viver numa cidade porca dessa. Porque o povo de Araraquara também, cara, não liga pra cidade.